Boa noite a todas que estão aqui com a gente. Mais uma noite, mais um estudo, né? Mais uma reflexão. Então, a gente vai esperar só um pouquinho, né? A gente vai estar lendo uma página de um livro que eu selecionei, que também trata, né, desses assuntos, trata de dessas questões em que nós precisamos trabalhar para nos tornarmos pessoas melhores, né? E o livro que eu estou trazendo hoje, como uma leitura inicial, é o livro Aqueles que Moram em Mim, né? Aqueles que Moram em Mim, Viviane Santana e Carlos Assis. Então, o que a gente vai fazer? Vai estar lendo essa página agora para a gente dar início ao estudo de hoje, né? Que é do tratamento espiritual. Aquele tratamento em que nós nos deparamos conosco mesmos e buscando ajuda para melhor seguirmos. E diz assim: sentimentos beneficiadores nocivos, características boas, ruins, comportamentais, tudo faz parte de mim. Escolherei, selecionarei os sentimentos, as características que devo alimentar, para então obter o equilíbrio entre corpo, alma, mente e exterior. O direito de escolha é todo nosso. Para conseguir discernir quais os sentimentos e características podem nos ajudar no dia a dia em nossas conquistas, precisamos ter o autoconhecimento, a fraqueza interior para conseguirmos descobrir e classificar nossas prioridades internas. É como limpar nosso escritório, o local que adoramos estar. É selecionar o que é ou não indispensável, o que é ou não necessário. É harmonizar usando nossa capacidade de escolher o que é melhor para nós. Aqueles que moram em nós são tantos, muitos, mas é necessário escolher os que serão despejados, dando espaço, vazão, priorizando os que de fato devem nos habitar, os que de fato contribuirão para o nosso crescimento e colaborarão para que encontremos a felicidade. Então, diante dessa reflexão inicial, a gente vai estar elevando o pensamento, né? Fechando os olhos, numa prece, dizendo assim: Senhor, Mestre amado de todas as horas, aqui nos encontramos sedentos do teu amor, sedentos, Mestre querido, da tua companhia, saudosos de ti. Que Deus, Pai Criador, nos conceda a dádiva da vida, a buscar a cada dia sermos melhores, vencermos a nós mesmos. Obrigada, Mestre amado, por tudo que temos. Obrigada por esse estudo, obrigada pela nossa doutrina, obrigada pela nossa família, nossos alimentos, tudo que temos. Pois tudo isso nos faz vencer a cada dia e galgar numa esfera de luz a te buscar. Ser conosco, agora sempre, Jesus, mas que nós possamos estar sempre contigo. Graças a Deus. Que assim seja. Então, né, o tema de hoje é um tema do livro Os Prazeres da Alma, né, do mesmo autor do livro As Dores da Alma, né? Esse é As Dores da Alma. O livro que vamos trabalhar hoje, né, que está sendo o mês inteiro de setembro, é Os Prazeres da Alma. Eu não estou com o meu livro aqui, até trouxe a capa para mostrar Os Prazeres da Alma, porque eu emprestei o meu livro. E isso acontece muito, né? A gente acaba divulgando e a gente empresta, né? Para dividir aquilo que nos faz bem, que nos traz boas novas, boas notícias. Então, Os Prazeres da Alma, ele é do Hamed, né? O espírito Hamed.
O autor é Francisco do Espírito Santo Neto. Então, a gente vem trabalhando, e esse tema em setembro em especial, né? Vamos falar sobre o valor da vida, né? A importância de estar vivo, como é bom viver, como é bom superar obstáculos, como é bom redescobrir a vida, como é bom recomeçar. Porque é esse o sentido da vida, recomeçar o tempo inteiro. É isso que a gente ensina para as crianças, para o filho, para o neném que nasce, é aquela esperança de um novo recomeço. Então, o tema em setembro ele está muito dentro, né, da proposta de valorização da vida. É uma proposta que a gente tem de incentivar, né, de fazer acreditar, de estimular, dizer que estamos juntos, que ninguém está sozinho, né, e o mestre está com a gente o tempo inteiro. Então, essas são as boas-vindas, é a minha preleção inicial que eu queria falar para vocês. E aí eu separei algumas anotações, né, desse capítulo autodescobrimento, autoconhecimento. Os Prazeres da Alma traz o título Autoconhecimento, que é o título dessa palestra de hoje. Eu até falei autodescobrimento porque o Divaldo tem um livro, né, com Joana, que é esse outro tema, autodescobrimento, que também é o sentido é o mesmo, a busca é a mesma, e eu também busquei algumas informações nesse livro do Divaldo. Então a gente vai começar assim. O Hamed diz que a reforma será em nosso íntimo, que não haverá catástrofes externas. Embora a sociedade moderna vai presenciar algumas dificuldades, né, sociais, vai presenciar algumas, como é o caso da pandemia, né, vai presenciar alguns flagelos, algumas catástrofes, vai acontecer porque o planeta está em constante movimento, desenvolvimento. O ser humano está o tempo inteiro também construindo, reconstruindo, indo e vindo. Então, mas o que Hamed traz para a gente é uma reflexão que, para um autoconhecimento, né, para esse autoconhecimento, a reforma maior será no íntimo. Né? Para um mundo de regeneração, há que se trabalhar, se reconstruir, limpar, né, as gavetas do nosso interior. E ele começa muito bem falando sobre isso. E ele diz logo que precisamos mudar nossas atitudes. Ele fala que comportamentos e atitudes devem ser mudadas. O que não cabe mais em mim? O que não cabe mais numa pessoa que está buscando um mundo melhor, que está buscando uma forma de viver diferenciada, que está buscando os prazeres da alma, né? E não mais os prazeres do corpo. E também ele fala assim: haverá um turbilhão de mudanças, de refazimento, de reconstrução. Vai acontecer. Vai ser um turbilhão. Ora, eu estarei em conflito comigo mesma, porque eu estou buscando me melhorar. Ora, eu estarei em conflito com o outro, e nessa busca de tentar entender esse outro e me entender. O que acontece comigo quando eu me deparo com uma situação específica com o outro? Então, a gente vai estar trabalhando isso. E ele fala que o autoconhecimento nos alinha às leis de Deus. Quando a gente busca, né, se conhecer, quando a gente, como diz a Mariela, quando a gente atravessa o espelho, né, e se depara conosco mesmo, né, a gente está procurando fazer o quê? Se alinhar às leis de Deus, que são leis universais, divinas. Então, quando a gente está no erro, né, fazendo revoltado, pessimista, quando a gente está rebelde mesmo, tendo muitos problemas que a gente não quer superar, que a gente está aborrecido, a gente fica longe das leis de Deus. E quando o contrário acontece, quando a gente para, reflete, pede perdão, se perdoa, refaz o caminho, nós estamos nos alinhando das leis de Deus. É isso que ele está trazendo para a gente. E aí ele fala assim, que nós somos espíritos milenares. Nós trazemos muitas histórias, muitas memórias,
muitas vivências que irão se confrontar com o nosso dia a dia, se confrontar com conosco mesmo e com o outro em sociedade, né, nesse mundo material. Várias questões são colocadas, né? Ele fala que, assim como nós trazemos essas bagagens, né, de sentimentos, de vivências espirituais, ele fala também que nós trazemos uma capacidade, né, essa capacidade é inata ao ser humano, ao espírito, de renovar-se, de mudança. Então ele diz que todos nós podemos isso, devemos fazer essa mudança, esse trabalhar nessas questões pessoais, íntimas. Por quê? Porque somos capazes disso. Ninguém é incapaz de fazer esse refazimento. Isso é muito interessante. Ele pede para que atitudes corriqueiras, né, chulas, como, por exemplo, ele cita um exemplo bem clássico, uma pessoa caiu, escorregou e aí eu dou gargalhadas, eu me satisfaço com aquilo ali, eu acho muito engraçado, eu não tenho de primeiro o ímpeto de ajudar, de me solidarizar, de me preocupar, eu não estou me alinhando às leis de Deus. E há pessoas ainda que buscam esse caminho, né? Ele cita o deboche, né? Ele cita a ironia, ele cita a maledicência, ele cita várias questões do homem, né? O próprio melindre, ele fala do orgulho, né? Isso tudo faz o quê? Um distanciamento desse eu interior. Então, a gente acaba buscando, de alguma forma, um entendimento de que é necessário voltar para dentro e fazer algumas perguntas. Quando em alguma situação eu me deparo me sentindo raiva, com raiva, né? Sentindo angústia, chateação, o que eu preciso fazer? Me perguntar: por que ainda estou sentindo isso? Por que eu ainda tenho essa reação? Né? Por quê? Por que eu estou reagindo dessa forma ainda tão grosseira, ainda tão primitiva? Quando a gente faz esse questionamento, essa pergunta, a gente está tentando se entender, né? Está tentando buscar uma melhora. Eu estou querendo me melhorar. Por quê? Quando, à medida que as situações vão acontecendo, né, ruins, e eu não me faço questionamentos, eu não busco repensar aquela atitude, eu não estou preocupada em nada em me melhorar, em me autoconhecer. Muito pelo contrário, eu estou querendo mais não me importar com isso. Então, essas perguntas, quem deve questionar por que ainda sinto isso? Né? Por que ainda sinto essa angústia, essa mágoa, essa revolta, essa tristeza? Por quê? Quando se faz essa pergunta, naturalmente, a tendência é o quê? Buscar resposta. Então, na luz da oração, Senhor, me ajuda a entender porque eu tô sentindo isso. Meu Deus, tira de mim esse sentimento. Meu Deus, me ajuda. E aí a gente vai tentar o quê? Refazer o caminho, se alinhar às leis de Deus. E ele cita assim, que o medo, a ansiedade, a depressão, mostra que a gente está caminhando para uma zona perigosa. Então, o que ele propõe? O autoconhecimento, voltar para si, buscar um momento do dia ou para fazer uma oração sincera, refletir após uma atitude que tenha acontecido, tentar de alguma forma entender o que está acontecendo ainda. E aí depois ele fala refletir e meditar. Porque quando a gente reflete, a gente está fazendo aquelas conjecturas, está pensando, está refletindo, está tentando entender por que eu sinto isso, por que o outro não causa isso em mim. Mas, depois dessa reflexão, desse pensamento, desse esgotamento que fica nessa cabeça, meditar. Meditar é o quê? Esvaziar a mente. Né? Aí vem a leitura edificante, música relaxante, vem refazer o pensamento, mudar o pensamento que
estava me trazendo para baixo, mudar para um outro, ter lembranças positivas e por aí vai. E ele fala que é até uma orientação que eu vou estar lendo do Livro dos Espíritos, de Santo Agostinho, ele diz assim, para que a gente vença por etapa esses medos, vença por etapa essas mazelas, né? Essas dificuldades que ainda brotam em nós. E um passo muito importante para esse autoconhecimento é acreditar que ainda somos imperfeitos, né? Aceitar que somos seres errantes, né? Em dificuldades, aceitar isso, né? Não deixar o orgulho impedir que a gente faça essa avaliação, que é o orgulho que impede, né? Que eu reflita, que eu assuma onde eu estou errando, que eu assuma o que eu preciso melhorar. O orgulho impede isso, é a maior chaga que impede, né? Esse autoconhecimento. E entender que eu sou o espelho para o outro, né? Que eu vejo no outro, eu aponto no outro defeitos, né? As dificuldades dele, os desafios dele, porque eu estou vendo esse outro. E não posso esquecer que o outro também está me vendo. Não me colocar numa posição de santo, né? De perfeito, e só o outro erra, só o outro tem problema. Nós temos dificuldades diferentes. Né? As virtudes que eu já conquistei, eu posso ter pessoas que tenham as mesmas virtudes. Né? Me deparar com pessoas com as mesmas virtudes. E os defeitos também podem ser parecidos ou iguais, mas também somos diferentes dos defeitos também. Então, o que eu já conquistei de alinhamento, né, de postura de virtude, eu tenho defeitos que o outro está vendo. Então, também, quando a gente só vê que o outro está errando, onde o outro está errando, eu não paro para pensar, e eu? Onde que eu estou errando? Qual será o meu maior defeito? Qual será o defeito que mais incomoda o outro? E, às vezes, é uma coisa simples, pequena, mas que incomoda o outro, afeta o outro. Então, nessa busca do autoconhecimento, eu vou me trabalhar para entender, para me aceitar e para compreender também o outro. O passo maior é a compreensão. Quando eu compreendo que o outro está errando, está fazendo ainda algo que me magoa ou que machuque pessoas, eu compreendo esse outro que ainda não atingiu a maturidade espiritual naquela situação, eu me coloco no lugar do outro. Por quê? Para quando eu errar, para quando eu falhar, para quando eu afetar, eu magoar, eu também receber a compreensão do outro, né? O amor do outro, a empatia do outro. Então, nós estamos sempre dos dois lados, né? O tempo inteiro dos dois lados. E aí, o Hamed fala assim, não cabe mais prazeres mundanos, frívolos, negativos, pejorativos. Por quê? Quando eu me deparo com esses prazeres mundanos, frívolos, eu estou colocando para fora o que não é bom em mim. O tempo inteiro. Ninguém vai ser certo, perfeito o tempo inteiro ainda. Mas essa autovigilância, esse autoquestionamento vai fazer com que eu diminua as brincadeiras inconvenientes, que eu diminua as piadas, que eu diminua prazeres que são frívolos, que não vão me levar a nada. Então, hoje, nós devemos nos perguntar, isso não me cabe mais, já não me acrescenta mais. Eu estou buscando uma autorreformulação, eu estou me conhecendo um pouco melhor, eu já sei que quando eu entro por esse caminho eu não fico bem, eu me libero demais, eu extrapolo. Então, vamos evitar, né? Vamos evitar aquilo que não nos cabe mais, que não nos oferece um prazer para a alma, que é só coisa do espírito, do corpo. Então, é essa reflexão o tempo inteiro. E Jesus, ele nos convida o tempo inteiro a uma reforma interior. O tempo inteiro. Ele nos convida a uma reforma, né? O tempo inteiro fazem perguntas para Jesus, né? A história nos mostra isso. E ele responde com uma reflexão para aquele que fez a pergunta. Né? Quando, numa passagem simples, né? Quando alguém pergunta lá para ele, Senhor,
o que eu devo fazer com esses impostos? Devo pagar esses impostos? Então, Jesus volta com uma pergunta para fazer quem está perguntando refletir. É esse questionamento que tem que ser feito o tempo inteiro. É difícil? É difícil, mas é necessário, é importante. É ele que vai trazer amadurecimento, né? E aí eu trouxe uma parte que eu acho muito bonita de duas passagens, né, de Jesus, quando ele se depara com a mulher samaritana. A mulher que está lá no poço, né, que foi buscar água ao meio-dia. Foi buscar água. E ela foi sozinha. Tem um motivo para essa mulher buscar água ao meio-dia. Porque não era comum a busca pela água desse poço nesse horário. Depois, isso é uma outra palestra que eu vou dar em breve. Mas Jesus conversa com ela num olhar, num amor, numa empatia, se colocando no lugar dela, daquela mulher naquele momento, naquela dificuldade que ele se conhecia, ele estava ali, não era por acaso. E ela estranha, né? Você não está com um balde, você não está com caneco, veio fazer o que aqui nesse poço? E aí eles traçam uma conversa e ele fala para ela, firmemente: se beberes da minha água, nunca mais terás sede. Se beberes da minha água, nunca mais terás sede. Essa frase é maravilhosa. Por quê? Porque quando a gente entende Jesus, entende não, quando a gente procura entender Jesus, quando a gente procura entender o que ele queria dizer nessas conversas, a gente pensa, nossa, esse alimento, essa água, está chegando o tempo inteiro para a gente, o tempo inteiro. É só perceber os sinais, ouvir, né, refletir, buscar. Ela pensa e ela fica pensando, quem é esse homem que diz que vai matar a minha sede? E ela sabia que ele falava não da sede daquela água, mas da água da vida. Ela sabia que ele conhecia ela no seu interior. E ele propõe isso para ela. E depois, em outro momento, com a mulher adúltera, né, já com Maria Madalena, era Maria Madalena, um dos momentos dela difíceis já, ela sofrendo, já se questionando, se autoconhecendo o tempo inteiro, mas ela chega no momento, ela acha que não é capaz de seguir Jesus. Eu não sou capaz, eu não estou pronta ainda. Ela conhece Jesus, ela percebe quem é aquele espírito, quem é aquele homem, e ela fala, não sou capaz. Quantas vezes nós nos sentimos incapazes de seguir Jesus? Quantas vezes nós nos sentimos incapazes de receber o amor do Cristo, o perdão de Deus, incapazes de orar a Deus, né, de falar com Jesus? E eu acho lindo uma frase que ele encerra essa conversa de forma assim, lindamente, calmamente. Ele fala para essa mulher assim: acasos poderias pensar que alguém no mundo estaria condenado ao pecado eterno? E ele continua, ele fala: nunca vistes a primavera dar flores numa casa em ruínas? É lindo de ver uma casa em ruínas, um lugar com pedras, e numa primavera as flores brotam. As flores buscam a seiva, né? Buscam o alimento, buscam a água nas profundezas da terra, né? Elas vão lá, aquelas raízes profundas, e conseguem estar verdes, coloridas. Por quê? Porque não importa a ruína, não importa o tamanho do estrago. O que importa é a minha vontade, eu querer me conhecer. O que importa é meu desejo de melhorar, é meu esforço, né? Na definição do espírita, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua formação moral, pelo esforço que faz em domar suas más tendências. Eu, Adriana, não era assim, né? Ainda tem muito a melhorar, mas já melhorei muito. A gente precisa reconhecer que já conseguiu, que já avançou, sem ter o orgulho de achar que está pronto. Buscar uma melhora constante, uma busca interior constante. E vários
estudos, né? O Divaldo Pereira Franco, na série psicológica de Joana de Ângeles, eles estão o tempo inteiro buscando esse homem, né, integral, esse autodescobrimento. Eu até trouxe uns 2 livros aqui, eu trouxe o livro O Despertar do Espírito. A série psicológica de Joana é fantástica. Aí vem Hamed com as dores da alma, os prazeres da alma. E N livros. O próprio Evangelho nos convidando, né, a uma busca interior, a uma melhora, a um acreditar. Nos convidando a não desistir. Porque muitas vezes, nesse autoconhecimento, quando eu me conheço um pouco mais, quando eu me entendo um pouco mais, eu me perdoo um pouco mais. Eu me compreendo um pouco mais, eu me acalmo um pouco mais. A fim de quê? De esperar um sol maravilhoso que vai raiar, uma manhã de luz, né? Uma mão estendida que vai aparecer. Porque vai aparecer. Porque a nossa mão também está disposta a segurar o outro, a levantar o outro. Então, até eu coloquei hoje uma frase do Divaldo, ele fala da solidariedade. Eu até escrevi que o solidário jamais é solitário. Então, o que é o solidário? É quem está pronto a ajudar também, a dar uma palavra, né? Esse que está dando uma palavra, está tentando ser solidário em alguma coisa, ele já está buscando esse autoconhecimento. Eu preciso ser melhor a cada dia, eu preciso me modificar, eu preciso, né, me renovar, me buscar. E aí Hamed fala assim, palavras devem ser repensadas, né? A palavra tem força. Evitar palavras, comentários, evitar críticas, né, que não vão construir. Às vezes, a gente acha que está ajudando, está fazendo uma observação, até com uma boa intenção, mas o outro não está preparado para aquela observação. Então, silêncio, me recolher ao silêncio, esperar, né, o momento, esperar a situação pedir aquilo ali. Por quê? Porque nem sempre o outro está preparado, porque eu também não estou. Quantas vezes eu já me coloquei em situações de não aceitar, de rebeldia mesmo, de orgulho, né? Então, esse autoconhecimento tá buscando com que a gente pense em se colocar no lugar do outro, né? O mais das vezes. E ele bota, não somos o que parecemos ser. Devemos buscar a nossa essência divina. Algumas vezes a gente pensa que já está pronto e não está. Buscar o tempo inteiro uma melhora, uma reforma íntima, buscar essa essência divina. E aí eu trouxe do próprio livro, né? Eu trouxe uma reflexão de Hamed que o que os livros dele estão querendo dizer, né? Eles estão querendo nos propor, em especial Os Prazeres da Alma, no capítulo do autoconhecimento. Fala assim, o livro, né, os capítulos foram elaborados a partir de questões extraídas do livro dos Espíritos. Esse trabalho analisa os potenciais humanos, sabedoria, alegria, afetividade, coragem e, no nosso caso de hoje, o autoconhecimento. Denominando o quê? Carinhosamente os prazeres da alma, que esse autoconhecimento é uma busca por um prazer para a alma. Claro que a gente não vai ficar o tempo inteiro, não vai conseguir, eu acho, o tempo inteiro ser correto, ser perfeito, não vai conseguir. A gente não pode ser semelhante aos fariseus, né, que pregavam uma coisa e faziam completamente outra. Não é isso. É acerto e erro, acerto e erro. Busca por essa melhora, busca por essa reforma, busca por esse autoconhecimento. E ele fala, destaca que a maior fonte de desprazer ou insatisfação do espírito é acreditar que os recursos necessários para viver bem estão fora da sua própria intimidade. Quando eu buscar incessantemente os prazeres fora de mim mesmo, eu estou completamente equivocada. Os prazeres que são milenares estão dentro de nós. Depois ele continua.
A partir desse contexto, convida o leitor, né, a nós, cada um de nós, a descobrir-se no universo de qualidades que povoam a sua natureza interior. Quando a gente começa a buscar esse autoconhecimento, essa reforma, nós descobrimos que somos muito melhores, descobrimos que já estamos avançando, que já conseguimos coisas maravilhosas. E é onde Santo Agostinho pede para que à noite a gente escreva: já conseguiu, hoje eu consegui isso, ainda não consegui aquilo. Para quê? Para a gente poder ter um parâmetro, né? Para a gente refletir. Porque o Divaldo diz que a vida moderna, contemporânea, traz muita pressa, muitas luzes, né? As tecnologias avançadas. A gente pega um telefone celular, tem uma série de aplicativos, né? E a gente está. Quanto tempo eu estou direcionando para essas coisas que não me acrescentam tanto? Eu estou conseguindo no meu dia fazer leituras, ouvir palestras, músicas, ouvir uma rádio que me traga consolo, esclarecimento. Eu estou conseguindo fazer isso no meu dia a dia. Eu já consigo no meu dia a dia me acalmar diante de uma situação e refletir. Eu já consigo ajudar mais, olhar à minha volta, o meu próximo. Eu já estou conseguindo fazer isso. Isso é uma busca por autoconhecimento. E ele fala, eu acho muito bonito quando ele fala que os recursos necessários para viver bem estão não estão fora da sua própria intimidade. Está lá dentro. Silencia, cala, conversa com Deus, faz uma prece diária. Diz: Senhor, eu preciso ser melhor a cada dia. Obrigada pelo tanto que eu já avancei, mas preciso melhorar mais. Sem se autopunir, né, sem culpas, mas buscando ser melhor, aceitando que precisa melhorar, mas não se autocondenando, não isso. E aí, a gente vai trazer, né, agora, do Livro dos Espíritos, a pergunta 919, para a gente ir encerrando, e é uma pergunta muito conhecida, né? O título é Conhecimento de Si Mesmo, né? Autoconhecimento. Então está no Livro dos Espíritos, são as obras básicas que não podem deixar de ser o nosso prumo, o nosso carro-chefe, né? A nossa bússola são os livros que Kardec tão organizadamente, tão inspiradamente escreveu para a gente. Nessa pergunta 919, Kardec faz assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E aí tem uma resposta. Um sábio da antiguidade, Volo disse: conhece-te a ti mesmo. Depois, na letra A ainda, ele continua: conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Qual o meio de conseguir esse autoconhecimento, de chegar a essa conclusão de que onde eu preciso melhorar, em que momento? E aí vem a resposta: fazer o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aí, vou pular um pedaço, porque é muito grande. Aí ele fala: examinai o que pudestes ter obrado contra Deus. Depois, contra o vosso próximo. E, finalmente, contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. Então, Santo Agostinho nos convida a esse autoconhecimento que vai acontecer em todas as esferas nossas reencarnatórias. Acreditar que podemos ser melhores a cada dia, acreditar que não estamos sozinhos, acreditar que temos sempre uma oportunidade de recomeçar, que estando vivos, estando conscientes, encarnados,
várias oportunidades aparecerão e que eu sou capaz de me fazer feliz e fazer o outro feliz. E muitas vezes a minha mudança, o meu autoconhecimento, meu autodescobrimento, essa reforma pequena, ainda que seja que eu faça, traz alegria, felicidade para quem está a me olhar, tanto dentro da família quanto no entorno social, porque o exemplo arrasta. E aí eu vou finalizar assim: quando estiverdes indecisos sobre o valor de vossas ações, inquire como a qualificareis, se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não na podereis ter por legítima, quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Então, é reconhecer que se aquilo que eu estou fazendo, pensando, agindo, está agradando, né, o outro, no sentido de que seria bom para mim, e mesmo assim, nem sempre o que é bom para mim é bom para o outro. Então, esse autoconhecimento vai nos levar também a uma compreensão do outro, a compreender o outro, o porquê que o outro também tem esse sentimento. Para a gente, né, encerrar, a gente vai estar trazendo as palavras finais que, nesse dia de hoje, que é o dia do tratamento espiritual, é um dia de acreditar, né, que somos capazes, que estamos sendo tratados, que a distância não impede que a luz nos chegue, que quando nós pensamos no outro, quando nos refletimos, pedimos a Deus pela humanidade, por aqueles que sofrem, nós estamos doando para o universo energias salutares, positivas. E acreditar nisso, porque é verdade, né? É muito verdade. E acreditar que vale a pena viver, que assim, temos um amor à vida, que por mais difícil que seja meu problema, por mais difícil que seja o desafio, como diz Joana, que eu esteja passando nesse momento, amanhã será um novo dia. E pedir ajuda, conversar, chamar alguém, convidar alguém para estar contigo, né, para estar conosco nesse trabalho, nessa melhora, porque sozinho a gente não consegue muitas vezes. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus, nesse momento de pandemia, de distanciamento social, religioso que estamos passando, possamos sentir que estamos próximos, porque somos energia, somos pensamento, né? A palavra tem força. Então, nesse momento, eu vou estar fechando os olhos, né? Para a gente encerrar agradecendo a oportunidade de dividir tudo que eu aprendo primeiro, tudo que eu escuto primeiro, tudo que eu venho desenvolvendo primeiro, para um dia, para num momento eu colocar em prática. Porque aqui, nesse momento, não somos melhores que ninguém, apenas tentando servir. Como disse Jesus, não vim para ser servido, vim para servir. Então, que a nossa colaboração no mundo seja mínima, mas que seja eficaz e que seja diária, né? Um pouquinho a cada dia. Vamos fechar nossos olhos e dizer assim: Senhor Jesus, amigos de todas as horas, acalma nossos corações, Mestre amado, ilumina-nos, fortalece-nos, Senhor Jesus, a fim de que possamos ver, ainda que pequenino, uma luz que resplandece em Ti, nos convidando a ser melhores, nos dando força, dizendo que não estamos sozinhos. Que possamos passar pelas dificuldades da vida com a cabeça erguida, com a vontade, com a decisão de sermos melhores e de que iremos vencer, somos capazes. Que Deus, Pai de infinita bondade e amor, nos fortaleça, nos ilumine, a fim de que possamos sentir que estamos com Ele o tempo inteiro. Que a verdade, Mestre amado, seja a nossa luz e que nenhum vento possa apagá-la. Se conosco, Mestre amado, nesse momento. Chegue até aqueles lares que por algum motivo têm dor, têm sofrimento, têm angústia, têm luta, Mestre amado. Que aquelas pessoas que se encontram
as ruas sejam acalentadas por ti, alimentadas pelo teu amor, Mestre amado. Que sejamos um farol, um ponto de luz, não só para nós, mas para tantos outros que nos seguem também, encarnados e desencarnados. E que os desencarnados, Mestre amado, que sejam amparados, abençoados e que tenham a sua vida futura um caminho de luz e de paz. Obrigada por tudo, Mestre querido. Obrigada pela vida, pela oportunidade de trabalho. Obrigada pelo teu amor infinito. Graças a Deus, que assim seja.